Olá pessoal, vamos lá gravar o início das nossas aulas sobre raças, tá? Nós vamos falar das principais raças econômicas de caprinos e ovinos e não tem como falar de todas, são muitas raças, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Colocar as principais e nesse início o mais importante é a gente destacar aqui as principais características que possui uma raça para cada finalidade. Então, esse primeiro vídeo vai nos trazer essa caracterização geral. Depois nós vamos entrar nas raças ovinas e caprinas, ok? Então vamos lá. Uma caracterização racial para animais produtores de fibras, né? Que produzem a lã, ou os caprinos que são produtores de fibras. O que eles precisam ter? Tem que ter uma boa cobertura de velo. Velo nada mais é do que o conjunto de fibras que cobre o corpo de um animal, tá? E essas fibras devem ser de qualidade, ou seja, o que é qualidade de uma fibra quando se trata de fibra caprina e ovina? São fibras de menor diâmetro, que têm uma coloração branca, claro, ela precisa receber tingimento na indústria têxtil, tá? E que ao mesmo tempo seja uma fibra suave e com ondulações uniformes, o que vai permitir um maior rendimento na indústria têxtil, ok? Então, uma raça produtora de fibra, tá? Nós queremos que tenham essas características. É claro, as raças caprinas vão produzir uma quantidade bem menor de fibra que as raças ovinas, não dá para comparar as duas raças, tá? Mas as caracterizações são as mesmas para as duas espécies. E aí tá algumas figuras para vocês verem um animal produtor de fibra. É claro que essa figura aqui é uma figura exagerada de um animal que foi abandonado aí ao longo de 5 anos. Abandonado não, ele se perdeu, tá? Numa área de mata e o criador não, voltou, não encontrou esse animal conseguiu sobreviver ao longo de muitos anos e quando reencontrou novamente ele estava aí com uma cobertura de lã absurda. Se eu não me engano, ele chegou a produzir 42 ou 49 quilos de lã quando foi tosquiado, né? A lã ovina, a gente quer exatamente essas características aqui, branquinha, tá? Parece bege, mas isso nada mais é do que as secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas, tá? O velo que nós falamos é toda a cobertura no corpo do animal. Quanto mais denso ele for, melhor. Ou seja, quanto mais fibra por área de pele, melhor, tá? E ainda esse comprimento, as ondulações que ela possui, faz com que o rendimento na indústria seja maior, né? Já o caprino, ele vai ter uma quantidade de fibra menor normalmente comparado às raças ovinas, né? Aqui nós temos a raça angorá, que tem um tipo de fibra diferente do que os outros caprinos, né? Tem aquele que produz cachemira, né? E tem esse aqui, a angorá produz mohair. São fibras diferentes, pelos e subpelos, né? Nesse caso aqui da cachemira, nós estamos tratando do subpelo, ok? Bom, aqui também mais uma figura da raça angorá, tá? A raça angorá vai produzir a mohair e os outros caprinos normalmente produzem a cachemira, tá? Então, só para vocês matarem a curiosidade. Ok, vamos lá na caracterização de animais produtores de pele. O que nós queremos em raças produtoras de pele? Como eu falei para vocês, a pele, ela normalmente ela é um subproduto da ovinocaprinocultura, ok? Normalmente ela vai ser um subproduto de um criatório que tem como principal objetivo a produção de leite, ou de carne, ou de fibras, né? É raro nós termos uma raça desenvolvida especificamente para a pele. O que nós falamos aqui é que normalmente caprinos e ovinos que não possuem fibras deslanados, tá, apresentam melhores qualidades para uma pele, tá? Vão produzir peles com maior resistência, né? E nesse caso, sem fibra, pelo arranjo das células ali na epiderme do animal, tá? Mas animais que produzem fibra,
produzem, apesar de uma pele menos resistente, uma pele com maior maciez. Percebam que isso não é caracterização de uma raça produtora de pele, sim o que nós temos em determinadas condições de várias raças aí com outras finalidades, ok? E aí, com a pele de ovinos e caprinos são feitos vários produtos, tá? Que tem uma qualidade superior, já que a pele do ovino e caprino ela é mais valorizada que a pele, por exemplo, de bovinos, tá? Aqui uma bota feita com couro de caprino, ela vai ter uma maciez bem destacada comparado a outros couros, tá? Aqui os ovinos deslanados, como eu falei, aquele ovino que não possui fibra, ele tem uma pele mais resistente, né? E aqui uma situação diferente que eu falei para vocês. Nós temos uma raça específica do ovino que esses animais são abatidos ainda numa idade muito próxima do nascimento, né? Horas às vezes depois do nascimento eles são abatidos e quando eles são abatidos essa lãzinha aqui é uma lã, tá? Porque a origem é o folículo secundário, então essa lãzinha aqui ela fica grudada na pele do animal, né? E isso faz com que essas ondulações, né, no artefato que vai ser fabricado dê essa impressão de ondas bem grudadas, bem definidas, né? Que para alguns mercados é hipervalorizado. Claro, tem a durabilidade aí, a maciez, tudo isso pesa também. Mas no caso da raça Caracu, ela é uma raça criada especificamente para a produção dessa pele. A carne desses animais é subproduto. O leite não produz, o leite é praticamente para as crias, e olha lá se as crias utilizam esse leite, porque as crias são abatidas muito próximo do nascimento, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais, tá aí a raça Caracu, é uma raça muito bonita e não é só o fato, vou voltar aqui o slide para vocês, tá? Dessa lãzinha ficar grudada na pele na idade tenra, né? Também é porque a raça ela tem uma variabilidade de pelagem, de coloração da pelagem muito grande. Vocês estão vendo aqui o cinza, aqui o preto, né? Aqui de novo tem marrom, tem vermelho, tem tudo. Aí explora bastante essa cor natural dessa raça que tem uma variabilidade bem grande, né? Aqui outros artefatos que podem ser feitos com a pele de caprinos e ovinos, né? E o sapato também, se é de animais desanados, uma resistência bem maior, né? Bom, é isso. Então, dos caprinos também a gente consegue. Claro, a gente sempre quer que eles sejam bem cuidados para que não haja algum prejuízo para essa pele, cerca com arame farpado, machucado, algum ectoparasita que venha danificar essa pele, claro, diminuindo o aproveitamento dela, tá? Mas essa pele é um subproduto. Ok, vamos lá falar de caracterização racial para animal produtor de carne, né? O que nós queremos num animal que produza carne? Linha dorso-lombar comprida, não vou ficar lendo isso aqui tudo, mas um animal que produz carne precisa de massa muscular, né? Massa muscular é muito importante porque, afinal de contas, é a carne, né? E principalmente na região do traseiro, uma musculatura bem desenvolvida na região do traseiro e das paletas. Aí você fala, porque são carnes de primeira, professora? Não, nós já falamos aqui, toda a carne do animal é de primeira porque você abate animal jovem, extremamente jovem. E a carne é rosada, macia, né? Mas você quer que a maior parte dos cortes do animal tenha bastante porção muscular, né? Por isso que fala aqui, ó, paleta larga, sem depressão, flancos, entrepernas largos. E aqui uma curiosidade, né? O pessoal fala que é muito legal uma raça de carne apresentar muito legal, né? Muito interessante uma raça que produz a carne apresentar o formato do U invertido quando você afasta as pernas e não do V invertido. V é sinônimo de animal leiteiro, U é sinônimo de animal de corte. Mas não levem isso a ferro e fogo, não, porque tem muitas variações aí, tá? Mas tá aí o que a literatura comenta, mas com bastante variação. Aí o que nós queremos, né? O famoso U invertido é esse aqui, ó.
né? Se ele for um V, é sinal que ele não tem muita musculatura e fica muito mais próximo de um animal para leite. Nós queremos um animal, a gente costuma dizer quadrilátero, né? Na verdade, ele tem um corpo equilibrado, ele tem tanto as porções traseiras como dianteiras, um pescoço bem desenvolvido, linha dorso-lombar bem cheia de músculo, ou seja, é um animal bem equilibrado, sinônimo de musculatura, sinônimo de carne, né? E quando a gente fala em carne, não adianta só falar do animal em si. O animal de uma raça produtora de carne, ele tem sim que apresentar carne com características que sejam bem valorizadas. No caso do caprino e ovino, a gente quer, existem colorações diferentes entre as duas espécies, tá? A carne do caprino é um pouquinho mais escura, mas mesmo assim, como é de animal jovem, tanto do caprino como a do ovino, é uma carne mais rosada, com baixa quantidade de gordura entremeada e de cobertura também, tá? E que vai conferir um sabor adequado para o consumidor, né? A gente não quer uma carne que venha com um sabor muito forte e que muitas das vezes o consumidor vai acabar rejeitando por conta desse sabor forte. Ah, mas raça tem a ver com isso? Tem, claro que tem. Raças tardias, por exemplo, vão conseguir chegar a um determinado peso de abate numa idade muito elevada, o que faz com que o tipo de gordura que vai estar, tanto aquela gordura entremeada como a gordura inter e intramuscular e a subcutânea, tenha um perfil de ácidos graxos que vai dar um sabor muito ruim na carne. Isso porque a raça é muito tardia. Tardia significa mais tempo para chegar no peso de abate. E isso vai fazendo modificar as características da carne, tornando normalmente uma carne mais rejeitada, ok? Tá aí, também a gente quer muito que as raças produtoras de carne, aqui é a raça Dorper, na espécie ovina, a gente quer muito que essas raças produzam, tenham prolificidade, produzam pelo menos 2 crias, né? Essas crias, elas vão nascer mais leves do que uma ovelha que vai trazer uma cria só, cordeiro mais pesado. Mas por outro lado, quando eu somo o peso desses 2 animais de uma vez só, cada fêmea me traz muito mais quilo de carne do que uma fêmea que trouxe um mais pesado, tá? Normalmente é isso que acontece e se trabalha muito com as raças destinadas à produção de carne, tanto ovina como caprina, para que sejam prolíferas. E tem boa habilidade materna também, né? Produz leite e tem uma afeição muito grande pelas crias, de forma que essas crias se desenvolvam mais facilmente. Se ela não tivesse toda uma habilidade materna, era mais difícil um desenvolvimento adequado para esses animais, ok? Então, a habilidade materna tem a ver com produção de leite, com afeição, tá? Então, é um conjunto de fatores que traz a habilidade materna. Aqui, só para vocês verem, uma raça caprina de corte, também ela vai estar da mesma forma com um corpo bem equilibrado. A gente costuma ver os caprinos com um corpo mais afinado, né? Mas normalmente os caprinos são animais que ao longo da evolução deles foram selecionados para a produção de leite. Agora, nas últimas décadas, é que vem surgindo a seleção de raças de corte, ou seja, a formação, né, na verdade, porque são normalmente raças compostas, né, partiram de outras raças, partiram para o cruzamento, depois um processo de seleção até chegar num animal como esse. Esse aqui é o famoso boar ou boé. Aqui no Brasil se fala muito boé, tá? Bom, e o que nós queremos para a carne é isso aí, uma carne muito saborosa, com baixa gordura entremeada, porque essa gordura no ovino e no caprino pode dar um sabor mais intenso na carne, tá? Claro, vai ter as gorduras aí intermuscular também, a gordura de cobertura, mas quanto menos melhor, e por esse motivo o abate de animais jovens. Mas a raça interfere muito nisso também. Existem raças que depositam mais ou menos gordura. Dependendo de quem é o mercado consumidor, a gente tem que trabalhar com determinadas raças aí para poder atender ao paladar do consumidor, ok? Bom, e por último aqui vamos fazer a caracterização de animais que sejam de raças para a produção de leite. Então, o que nós queremos num caprino e num ovino produtor de leite? Normalmente a gente costuma dizer que a gente quer o corpo desse animal em cunha. Vamos tirar a palavra cunha aqui, vamos falar que seja um corpo mais triangular, né? Na verdade,
ele tem pouca musculatura desenvolvida ao longo de diferentes regiões do corpo, o que vai dar essa condição, tá? Também uma das coisas muito destacadas em um animal leiteiro é que ela tenha costela descarnadas, descarnadas na verdade com pouco músculo, tá? E bem arqueadas. Esse arqueamento de costela se traduz em capacidade de ingestão de alimento maior. Pensa que um animal leiteiro ele produz uma quantidade muito grande de produto diariamente, tá? Principalmente aquelas fêmeas de alta produção, tá? Tem que sustentar aquele úbre por um bom período de tempo aí e todo dia trazer leite. O que ela precisa? Consumir alimento para poder atender às exigências, né? E a costela, esse arqueamento de costela, se traduz em maior capacidade de ingestão, tá? Mas o arqueamento não é só por esse motivo, é também pelo fato de ter pouca musculatura. Temperamento alerta. Normalmente animais leiteiros são de temperamento alerta, tá? Porque são animais também de habilidade materna maior, né? Por isso produzem mais leite. E, claro, se tem habilidade, se tem produz mais leite, tem habilidade materna maior, vai ter um temperamento mais alerta, tá? O úbere também é uma porção, uma região do corpo que é muito importante nas raças leiteiras, que a gente possa observar algumas características, como por exemplo, ele tem um formato mais oval, volumoso, tem que produzir leite, ótimo. Sustentado por ligamentos fortes, se ele é volumoso, produz muito leite, algo tem que sustentar. Então nós temos ligamentos fortes, equilibrado e bem dividido, tá? Então se eu ver uma figura aqui, o arqueamento de costela aqui me dá essa condição do animal ser visto em diferentes posições e ao mesmo tempo ter esse formato em cunha, menos musculatura, não tem aquele corpo todo equilibrado que o animal de carne tem, tá? E esse formato em cunha aqui é caracterizado por esse, principalmente o arqueamento de costela e baixa, associada a baixa musculatura, tá? Então, nós temos a outra condição que é muito importante ser observado em raças leiteiras, que é o formato do úbre oval, a inserção de tetas muito bem definidas, duas tetas, tá? O ligamento muito forte aqui para poder sustentar esse úbre, tá? Se ele estiver muito abaixo aqui, tá? Abaixo da linha de jarrete, esse animal já não consegue sustentar tanto esse úbre, já começa a ter problemas de caminhar, de produção, de atender a exigência para uma produção muito alta. Então, por esse motivo, não é desejado que esse úbre esteja em uma condição tão abaixo aqui dessa linha aqui da perna do animal, ok? Aqui dá para a gente ver, tá? As raças caprinas leiteiras, um úbre bem definido, né? Os ligamentos fortes aqui, ligamento central forte, definindo os dois úbres. Aqui também bem reforçada a musculatura para sustentar todo esse úbre, tetas bem inseridas, tá? E não muito abaixo da linha do jarrete, porque senão esse animal vai ter dificuldade em sustentar esse úbre, tá? Percebam que são animais parecem magros, né? Mas na verdade são raças, aqui no caso é a raça Sunny, tá? E que normalmente não tem musculatura mesmo. Elas foram selecionadas dessa forma. Às vezes parece que elas estão extremamente magras, né? Porque aparece a ponta do osso aqui, a coluna, tal. Mas se você observar bem, é da raça, tá? E aí nós temos parâmetros para avaliar o score de condição corporal diferente para uma raça e para outra, dependendo da finalidade que o animal tem, tá? Tá aí, aqui já mostrando, é um animal que produz muito leite, mas já começa a ter um defeito por ter o úbre muito baixo, tá? Ainda é aceitável numa condição como essa, mas tem uns que simplesmente se arrastam no chão aí, isso não é interessante porque o animal começa a ficar mais cansado, não consegue caminhar, não consegue se alimentar e começa a ficar improdutivo, começa a ficar mais suscetível a doenças, dentro do sistema de produção acaba sendo um problema, ok? Aqui as ovelhas também, da mesma característica, não tem diferença nenhuma, às vezes não parecem ser tão magras, porque algumas raças leiteiras de ovinos possuem lã, uma lã mais rústica, tá? E você não consegue ver muitas definições dos ossos aqui, da estrutura óssea, mas também são animais
com baixa quantidade de musculatura, de músculo, tá? Um animal mais, vamos dizer, entre aspas, seco, né? E com o úbere bem definido, bem desenvolvido, tetas bem inseridas, ligamento central, para que possa sustentar a produção, ok? Tá aí as ovelhas leiteiras, tá? E, por fim, tá? Do leite a gente consegue ter ele para consumo in natura, principalmente do caprino, e do ovino, principalmente a produção de derivados. Nós já comentamos sobre isso. Bom, nós ficamos por aqui, tá? Era só para fazer uma caracterização geral de animais para diferentes finalidades, ovinos e caprinos, tá? Nós vamos partir agora para as diferentes raças. Muito obrigada, pessoal!